Eduardo Brandão era um respeitado psicólogo infantil em São Paulo. Sua reputação foi construída em torno de sua capacidade de ajudar crianças com problemas emocionais. Ele tinha um histórico impressionante de casos de sucesso, mas havia um que ele nunca conseguiu esquecer. Uma manhã, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Era Laura, uma mãe desesperada, pedindo ajuda para seu filho Marcos. Ela contou a Eduardo que Marcos havia se tornado recluso e aterrorizado nas últimas semanas. Ele alegava que conseguia ver pessoas mortas, que as almas perdidas estavam pedindo por sua ajuda. A mãe estava a ponto de desespero e estava disposta a tentar qualquer coisa para salvar seu filho. Ao encontrar-se com Marcos, Eduardo se surpreendeu com a seriedade do garoto. Ele tinha apenas 10 anos, mas seus olhos eram sombrios e atormentados. Marcos explicou a Eduardo que ele via pessoas mortas em todos os lugares, e eles queriam se comunicar com os vivos. Eduardo, lembrando-se de um caso semelhante ocorrido em sua juventude, concordou em ajudar Marcos. Ele decidiu investigar a história do garoto e determinar se ele realmente possuía um sexto sentido. Ele entrevistou familiares e amigos, tentando entender a origem desse dom ou maldição que afligia o garoto. Conforme Eduardo aprofundava sua investigação, ele se via confrontado com as histórias das pessoas mortas que Marcos via. Cada aparição tinha uma mensagem não resolvida ou um desejo não atendido, e todas imploravam a ajuda de Marcos para encontrar a paz. Ele sabia que não podia ignorar o sofrimento dessas almas. À medida que Eduardo explorava esse mundo misterioso, ele começou a ter encontros com as almas perdidas por meio de Marcos. Os espíritos compartilhavam histórias de suas vidas interrompidas e tragédias não resolvidas. As noites de Eduardo eram assombradas por visões de vítimas de acidentes de trânsito, pessoas que haviam falecido em incêndios e outros que buscavam justiça. A situação de Marcos ficava cada vez mais intensa. À medida que mais almas o procuravam, seu estado emocional se deteriorava. Ele mal dormia e estava começando a perder a conexão com a realidade. Eduardo sabia que precisava agir rapidamente para salvar o garoto e, ao mesmo tempo, ajudar as almas aflitas. Juntos, Eduardo e Marcos começaram a se comunicar com esses espíritos e a entender o que precisavam. Eles rastrearam famílias das vítimas e revelaram a verdade por trás de acidentes inexplicáveis. Às vezes, isso significava fornecer informações que apenas os espíritos conheceriam, provando que suas mensagens eram reais. No entanto, nem todos estavam satisfeitos em ter suas histórias contadas. Alguns espíritos eram vingativos e não estavam dispostos a seguir em paz. Eles começaram a ameaçar Marcos e Eduardo, criando um ambiente de tensão e medo constante. A história atingiu um ponto crítico quando Marcos, em um momento de fraqueza, permitiu que um espírito vingativo o possuísse. O garoto começou a agir de maneira estranha, ameaçadora e violenta. Eduardo sabia que era sua responsabilidade salvar Marcos e livrá-lo da influência maligna que o dominava. Com a ajuda de um médium brasileiro renomado, Eduardo e Marcos embarcaram em uma jornada angustiante para exorcizar o espírito malévolo. Eles enfrentaram confrontos sobrenaturais e testemunharam eventos inexplicáveis enquanto lutavam para libertar Marcos do dom que o havia atormentado. A história culmina em um confronto final entre o bem e o mal, com Eduardo e o médium se esforçando ao máximo para salvar Marcos. Nesse desfecho emocionante, as revelações chocantes vêm à tona,
E todos descobrem o verdadeiro segredo por trás do dom de Marcos. O Sexto Sentido, Entre a Vida e a Morte é uma história de suspense, terror e escuridão, onde o sobrenatural e o humano colidem, e o medo se esconde em cada esquina. É uma jornada de descobertas assustadoras e reviravoltas surpreendentes, que deixarão os leitores arrepiados e ansiosos por mais. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! Após a intensa batalha para libertar Marcos da influência do espírito vingativo, a vida de Eduardo Brandão nunca mais seria a mesma. Embora o garoto estivesse livre, as marcas emocionais e os acontecimentos sobrenaturais que presenciou continuavam a assombrá-lo. A experiência mudou sua perspectiva sobre o mundo e o sobrenatural. Eduardo decidiu dedicar sua vida à pesquisa e compreensão dos fenômenos paranormais, bem como à ajuda às almas perdidas que o procuravam. Com o passar dos anos, ele se tornou um renomado paranormal brasileiro, com vários livros publicados e uma clínica dedicada à terapia de almas atormentadas. Sua fama chegou ao governo, que o convidou para investigar casos misteriosos e sobrenaturais em todo o país. Eduardo aceitou essa missão com a esperança de utilizar seus dons para aliviar o sofrimento das almas perdidas. Uma dessas missões o levou à BR-316, uma rodovia famosa pelas condições adversas e pelo alto número de acidentes e fatalidades. A BR-316 havia ganhado uma reputação terrível de ser assombrada, com histórias de acidentes inexplicáveis e aparições de fantasmas na beira da estrada. Muitos motoristas evitavam viajar por lá, mas os relatos de ocorrências sobrenaturais continuavam. Eduardo começou a investigar os casos que envolviam a rodovia BR-316. Ele se deparou com famílias enlutadas e testemunhas que contavam histórias arrepiantes de acidentes bizarros e aparições de almas errantes. Era como se a estrada estivesse amaldiçoada. Uma noite, enquanto Eduardo realizava uma investigação noturna na BR-316, ele percebeu uma figura trêmula na beira da estrada. Era uma mulher, usando um vestido branco rasgado e cabelos negros cobrindo seu rosto. Ela estava de pé ao lado de um ponto onde um acidente fatal havia ocorrido recentemente. A mulher começou a se aproximar lentamente, e à medida que Eduardo se aproximava, ele sentia uma energia gélida emanando dela. Quando finalmente ela revelou seu rosto, ele ficou chocado ao ver os olhos vazios e a aparência translúcida da mulher. Era um espírito, e ele podia sentir seu desespero. A mulher se comunicou telepaticamente com Eduardo. Ela se chamava Isabela e havia morrido em um acidente de carro naquela estrada, junto com seu filho. Sua alma estava presa, incapaz de encontrar a paz, porque seu filho estava desaparecido. Ela pedia ajuda a Eduardo para encontrar seu filho e reunir sua família perdida. Determinado a ajudar Isabela, Eduardo começou a pesquisar o acidente e as pessoas envolvidas. Descobriu que o filho de Isabela, Rafael, havia sobrevivido ao acidente e fora adotado por outra família, sem lembranças de sua vida anterior. Ele agora morava em outra cidade, longe de onde o acidente ocorreu. Eduardo viajou para a cidade onde Rafael vivia e começou a investigar sua nova família adotiva. Ele descobriu que Rafael sofria de pesadelos terríveis e tinha um medo inexplicável de carros. A família não entendia o motivo desses pesadelos, mas Eduardo sabia que eram as memórias reprimidas de seu passado.
Eduardo finalmente se encontrou com Rafael e começou a conversar com ele sobre sua mãe, Isabela. À medida que compartilhava histórias sobre a mulher que ele não se lembrava, Rafael começou a experimentar flashes de memória e sonhos vívidos que o assombravam. Ele finalmente percebeu que era o filho de Isabela. Juntos, Eduardo e Rafael decidiram fazer uma viagem de volta à BR-316, na esperança de encontrar uma maneira de reunir Isabela com seu filho. À medida que chegavam ao local do acidente, Isabela apareceu novamente, dessa vez com um brilho de esperança em seus olhos. Com a ajuda de Eduardo, Rafael começou a se lembrar de sua infância e da mãe que ele havia perdido. No momento em que mãe e filho se abraçaram, algo extraordinário aconteceu. A BR-316 parecia se iluminar e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Eduardo sentiu uma presença divina, como se o próprio destino estivesse se desenrolando diante de seus olhos. Isabela e Rafael finalmente encontraram a paz e a reconciliação. As almas errantes que assombravam a BR-316 pareciam se afastar, e a estrada, uma vez amaldiçoada, começou a recuperar sua tranquilidade. Eduardo sabia que seu trabalho estava longe de terminar, mas a experiência na BR-316 o lembrará de que havia forças maiores do que o entendimento humano. A história da BR-316 e as almas que a assombravam se tornaram parte da jornada de Eduardo. Ele continuou sua missão de ajudar as almas perdidas a encontrar a paz e de explorar os mistérios do sexto sentido. Enquanto enfrentava o desconhecido, ele sabia que sempre haveria mais histórias sombrias esperando para serem reveladas. Anos se passaram desde a reconciliação de Isabela e Rafael na BR-316. Eduardo Brandão, o paranormal brasileiro renomado, continuou suas investigações sobre fenômenos sobrenaturais e histórias intrigantes do além. Sua fama se espalhou e seus estudos lhe renderam reconhecimento internacional. No entanto, uma série de eventos misteriosos o levariam a enfrentar seu sexto sentido mais uma vez. Em uma noite escura e chuvosa, Eduardo recebeu um telefonema de uma mulher chamada Lúcia, cuja voz trazia uma mistura de medo e angústia. Ela relatou estranhos acontecimentos em sua casa, localizada nos arredores da cidade de Belém, próxima à BR-316. Movimentos de objetos, sussurros ininteligíveis e aparições inexplicáveis a haviam deixado à beira da loucura. Apesar de ter atendido a muitos chamados semelhantes, a voz de Lúcia lhe intrigou profundamente. Havia algo nela que desencadeou seu sexto sentido. Eduardo, com seu conhecimento adquirido ao longo dos anos, percebeu que esse não era um chamado comum. Ele decidiu viajar até a residência de Lúcia imediatamente, sentindo que uma revelação importante o aguardava. Ao chegar à casa de Lúcia, Eduardo foi recebido com olhares temerosos. Ela o conduziu para o interior da casa, onde ele sentiu uma atmosfera pesada e sobrenatural. Os eventos que se desenrolaram ao longo das próximas horas o deixaram perplexo. Eduardo testemunhou objetos que se moviam sozinhos, portas que rangiam sem vento, e sussurros inexplicáveis que pareciam estar sussurrando segredos do outro mundo. Ele se concentrou em suas habilidades paranormais, e lentamente, começou a desvendar a história por trás desses fenômenos. Lúcia, uma mulher amável de meia idade, estava convencida de que sua casa estava sendo assombrada pelo espírito de sua filha falecida, Isabela. Isabela havia morrido em um trágico acidente de carro na BR-316, anos antes, e sua morte havia deixado cicatrizes profundas na família.
Lúcia nunca superou a perda da filha e acreditava que Isabela estava tentando se comunicar com ela do outro lado. Enquanto Eduardo investigava a residência, ele começou a perceber uma conexão entre o espírito de Isabela e as almas que ele havia encontrado na BR-316. Era como se a estrada estivesse conectada a essas almas errantes, criando uma teia de energia sobrenatural que se estendia por quilômetros. Isabela, com a ajuda de Eduardo, conseguiu se comunicar mais claramente com sua mãe. Ela revelou que estava presa entre os mundos dos vivos e dos mortos, incapaz de encontrar a paz devido à intensidade de sua morte na BR-316. O acidente havia deixado uma marca profunda em sua alma, fazendo-a vagar na esperança de reunir-se com sua mãe e finalmente encontrar a paz. Com a compreensão do que Isabela buscava, Eduardo, Lúcia e Isabela começaram uma jornada espiritual para a BR-316. Eles acreditavam que a resposta para libertar Isabela estava na própria estrada. À medida que chegaram ao local do acidente fatal, eles realizaram um ritual de despedida, pedindo às almas errantes da BR-316 que permitissem que Isabela encontrasse a paz. Enquanto realizavam o ritual, Eduardo sentiu uma presença misteriosa se formar ao seu redor. Era como se as almas da BR-316 estivessem respondendo ao chamado, conscientes de que algo significativo estava acontecendo. Uma sensação de calma e aceitação preencheu o ar, e Isabela, finalmente, pôde se despedir de sua mãe e seguir em direção à luz, encontrando a paz que tanto desejava. A estrada BR-316, uma vez temida por sua aura sobrenatural, parecia se transformar em um lugar de reconciliação e redenção. Eduardo, Lúcia e Isabela haviam desvendado o mistério que a cercava e mostrado que até mesmo as almas perdidas podem encontrar a paz e seguir em frente. Ao retornar para Belém, Eduardo refletiu sobre suas experiências na BR-316 e a sensação de que havia mais mistérios para desvendar em sua jornada paranormal. Enquanto o mundo continuava a desafiar a compreensão do sobrenatural, ele sabia que estava destinado a explorar esses mistérios com seu sexto sentido, oferecendo auxílio às almas errantes e àqueles que buscavam respostas no reino do desconhecido. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.